Graça e paz a toda a igreja, tudo bem com vocês? Eu espero aqui que em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz que transcende todo entendimento esteja aí com cada um de vocês que estão me vendo, que estão me ouvindo, tá? Em suas casas, em seus lares, onde quer que vocês estejam me ouvindo ou me vendo, né? Estou mais uma vez aqui nessa oportunidade de estar trazendo um pequeno devocional para a igreja. E esse devocional é algo que primeiro veio para o meu coração. Já é um assunto que a gente estava lendo a carta aos Colossenses. Eu até gostaria de que, antecipadamente, que vocês pudessem abrir suas Bíblias, né? Em Colossenses, deixa aberto no capítulo 1. Pode ser? Combinado? Então, Colossenses, capítulo 1, tá ok? E aguarde um pouquinho, enquanto eu estou falando um pouquinho com vocês. Então é uma alegria para mim estar aqui de novo nesse pequeno devocional. Realmente não é algo muito fácil ainda, eu estou aqui, né, me habituando com as situações. Mas, meus irmãos, é uma alegria muito grande, porque falar da palavra é algo assim que alegra o nosso coração. E quando a gente, assim, compartilha da palavra entre os nossos irmãos, entre as pessoas, é algo que incendeia o nosso coração, né? Que traz uma alegria, uma satisfação enorme. Não há algo, não tem como trocar isso, né? Não há maneira de se trocar isso. Bom, vamos lá. Então, acho que toda a igreja, né, leu Colossenses, então já está familiarizada com esse texto, com esse livro que Paulo escreveu, tá ok? É basicamente, se a gente voltasse no tempo, imagina a situação de Epáfras, né? Então Epáfras foi ele que levou o evangelho aos Colossenses. Então ele inaugurou essa igreja de Colossenses. Então Epáfras foi lá, levou o evangelho às pessoas, as pessoas aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Mas no meio do caminho desse processo, algumas coisas começaram a acontecer nessa igreja. Pessoas, né, ditas mestres, ditas aí conhecedoras, trazendo ensino diferente daquele que Epáfras havia levado a eles. E esse ensino diferente se tratava de conhecimento humano, né? Então as pessoas levando aí uma mistura de misticismo com conhecimento, que seria o início do gnosticismo, né? Seria o início, porque o gnosticismo ele começa a expandir um pouco mais à frente. Mas as cartas principais, né, no Novo Testamento, algumas delas tratam desse problema, tá? Então o problema que Epáfras encontra na igreja de Colossenses. Opa, tem ensino diferente e ele ali não consegue, como é que eu posso dizer? Ele não consegue lidar de início com isso. O que ele faz? Então ele, conhecedor da igreja de Colossenses, ele vai até Roma, onde Paulo está preso, né? E lá em Roma ele fala para Paulo, Paulo, a igreja de Colossenses está lá, está funcionando, o Espírito Santo está ali, as pessoas ouviram com alegria, existe fé nas pessoas, porém algo diferente aconteceu, surgiu uma dúvida e eu não consegui lidar com essa dúvida ali. Então estou pedindo a tua ajuda, né? Para que a gente possa juntos, né? Eu possa, de repente, pegar sua carta e levar para os Colossenses para ler para todo o povo. Todos sabem que, diferentemente do que acontece hoje com a gente, né? Nós temos a palavra, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento, todas aqui juntadas, né? De fácil manuseio para estudo, para leitura e para meditação. Naquela época eram cartas, né? Já havia escritura, que é o Velho Testamento, porém o Novo Testamento não era bem, não era como a gente conhece hoje, tá? Eram cartas. Então os apóstolos escreviam cartas, né? No caso aqui de Paulo, escreviam cartas direcionadas a determinadas igrejas e ele tratava com assuntos específicos, que é no caso dessa igreja de Colossenses. Então o que está acontecendo? Então havia ali pessoas adentrando a igreja e trazendo dúvida às pessoas, trazendo dúvida ao coração das pessoas. As pessoas que ouviram falar de Jesus, entregaram suas vidas para Jesus, mas as pessoas, né, certos mestres aí, trazendo coisas diferentes, ensino diferente, coisas diferentes que não estão na palavra.
É o que acontece mais ou menos hoje. Esses dias, por exemplo, eu estava ouvindo alguém falando sobre a Bíblia, né? E essa pessoa, não vou dizer nome nem nada, até porque não é o interesse também, é um pequeno devocional, mas eu dou uma pequena entrada para a gente se situar, tá? E essa pessoa, né, tirando a supremacia, tirando a autoridade da Bíblia, como se Jesus não tivesse aqui nas Escrituras, né? Como não tivesse, poucas folhas falassem de Jesus e as demais não. Quer dizer, um ensino diferente. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós queremos assim, a Bíblia é a palavra de Deus. E as respostas estão na Bíblia. Porque Deus, né, ele guardou a sua palavra. Ele nos deixou a sua palavra, né? Até aí tudo bem? Até aí tudo tá fácil, tá tranquilo. Então o que eu quero dizer para vocês aqui hoje? Vamos falar sobre dúvida, mas acima de tudo sobre esperança, tá? Vivemos em um mundo em que as pessoas têm muitas dúvidas. Até mesmo os cristãos, né? A gente acaba, por uma situação ou outra, do que a gente ouve, do que a gente passa na vida, a gente cria uma certa... A gente fica meio duvidoso de certas coisas do que a gente ouve. E claro que Paulo está tratando aqui, ele está combatendo o ensino errado, o ensino errôneo na igreja, tá? Que diferencia muito do que eles estavam ensinando. E hoje, no momento que a gente vive, as pessoas vivem em dúvida. Principalmente na questão do governo, todos já sabem, né? A gente não sabe se acredita em um, se ouve outro, a imprensa fala uma coisa, de repente fala outra, mudam-se as coisas de uma hora para outra, e as pessoas ficam nesse meio termo. Para onde eu vou, para onde eu corro, o que eu faço? Então, o devocional de hoje é exatamente sobre isso. Sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, as boas novas, a salvação em Cristo Jesus. E Jesus é Filho de Deus. Isso nós temos que ter no nosso coração, gravado no nosso coração, né? Para que não haja nenhum tipo de dúvida. E a Escritura é exatamente para isso. Ela nos leva a conhecer o Senhor Jesus Cristo, a sua obra, as suas palavras. Nos leva a conhecer, meus irmãos, o nosso futuro, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro que já está escrito aqui. Já está tudo aqui, tá? Então quero que vocês aí, com o livro de Colossenses já aberto, no primeiro capítulo, a partir do verso 5. Beleza? Tudo ok? Posso começar? Vamos lá. Verso 5. Por causa da esperança. Essa palavra que eu vou deixar bem grifada, tá? Esperança. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Então Paulo está dizendo aqui, ó, por causa da esperança, aquela palavra, as boas novas, né, o evangelho, a palavra da verdade que fala de Cristo, fala da verdade, chegou até vocês, como chegou para a gente. E essa palavra nos traz esperança. Esperança não aqui na terra, mas nos céus, no reino do Senhor Jesus Cristo, no reino de Deus, né? Somos apenas passageiros nessa terra. Então nós temos um lar, né? Nós temos um lar. Então Paulo está falando aqui, ó, então por meio da palavra da verdade, essa palavra é a verdade, Jesus é a verdade. E que as pessoas ouviram isso. Nós, como hoje, estamos ouvindo. Paulo não conhecia os colossenses não conheciam Paulo de forma física, né? Mas através da carta. Que Epáfras levou um problema e Paulo fez essa carta específica para Colossenses, para essa igreja. E Paulo está falando aqui, ó, por todo mundo este evangelho vai frutificando. Paulo estava preso, ele sabia que o evangelho, a ação do Espírito Santo, a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo ia ser levado por todo mundo, por todos os cantos, porque é o ID do Senhor Jesus Cristo. Esse é o ID. Então ele sabia que a palavra estava frutificando e estava crescendo. E estava correndo entre os colossenses como outras regiões, como acontece conosco hoje. Então aqui, ó, vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram a palavra, né? Ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Em toda a sua verdade. E aqui no verso 7, onde eu vou parar, né? Vocês o aprenderam de Epáfras. Então Paulo está falando assim, olha, Epáfras realmente é um ministro de Deus, é um ministro. Ele leva
realmente a palavra da verdade para vocês. Confiem nele, acreditem nele, porque ele está falando a verdade para vocês. Cuidado que as pessoas estão trazendo dúvidas para vocês. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Então eu paro por aqui, tá bom? Beleza? Vamos começar a falar aqui. Então Paulo está deixando bem claro para a igreja de Colossenses a esperança que lhes está reservada nos céus. Vocês ouviram as boas novas, vocês ouviram a palavra da verdade, a palavra que muda, que transforma vidas, que transforma os nossos corações. E ele deixa bem claro no capítulo 1, né, a supremacia do Senhor Jesus Cristo. A plenitude do Deus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, como está um pouquinho mais à frente, a partir do verso 15, né? Então ele deixa bem claro, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é a plenitude, Jesus é o Criador de todas as coisas, através de Jesus tudo foi criado, né? Então, por que há dúvida, meus irmãos? Imagina Paulo falando, né? Por que há dúvida entre vocês? Vocês não ouviram a palavra? A vida de vocês não foi transformada, o coração de vocês não está sendo transformado? Por que há dúvida em vocês? Né? Por que vocês estão dando ouvido a palavras diferentes, a coisas diferentes, que eu não estou falando, que Epáfras não está falando, não é isso que a gente falou. Você tem uma palavra, porque traz esperança, meus irmãos. Traz uma alegria, né? Isso vai sustentar vocês. Diante de todas as incertezas da vida, diante de todas as incertezas que os homens trazem, né? Que incapacitam às vezes as pessoas de andarem e caminharem para frente, ficando todas a esmo, perdidas. Trazendo para os dias de hoje, diante de toda essa turbulência, eu até trouxe no último devocional sobre Atos dos Apóstolos, né? Falando sobre Matias no lugar de Judas, né? Que Judas deixou o melhor. Judas abandonou ao Senhor Jesus Cristo, abandonou a palavra, abandonou a verdade para o seu ego, para algo pessoal. Ele tinha outros pensamentos, outras necessidades que não era Cristo. Isso acontece com a gente, meus irmãos. A gente tem que tomar cuidado com isso. E Paulo vai no cerne do problema. Meus irmãos, por que é dúvida entre vocês? Né? A palavra está sendo pregada, a palavra da verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é supremo, ele é autoridade, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo. O que você precisa, o que nós precisamos hoje, meus irmãos, é do Senhor Jesus Cristo. Essa é toda a verdade. E isso tem que encher nosso coração para que não haja dúvidas, para que não haja nem resquício de dúvida em nosso coração. Diante de todo o problema que a gente tem passado no mundo hoje, né? Em pleno 2020, a gente está aí com a televisão, com informações falsas, coisas estranhas, pessoas pregando um evangelho diferente, trazendo coisas do ser humano. É o que está acontecendo naquele período, é a mesma coisa. O que muda são as épocas, mas as coisas são as mesmas. Mudam-se os nomes, né? Mas nada de novo debaixo do sol, a palavra já diz isso. Então, meus irmãos, vou continuar aqui para a gente andar um pouquinho. Eu quero que vocês pulem para o verso, capítulo 1 ainda, tá? Por verso 23. Verso 23 do capítulo 1. Beleza? Todos acharam? Fácil aí, pertinho, né? Então, Paulo está falando aqui para eles, né? Olha, Cristo os reconciliou, o tirou das trevas para a luz, né? Vocês são agora inculpáveis por causa de Cristo. Mas aqui, ó, verso 23. Desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem do quê? Da esperança, do evangelho que vocês ouviram. Então, meus irmãos, o evangelho, as boas novas, as grandes notícias, uma notícia maravilhosa, algo que transforma vidas, transforma a nossa história, transforma o nosso viver, transforma o nosso ser. Quem trouxe foi o Senhor Jesus Cristo, né? Então os apóstolos, nós hoje como sacerdotes, né? Como conhecedores da palavra, a gente tem que se ater às coisas que a gente está ouvindo. A palavra, ela é suficiente. A palavra, meus irmãos, ela nos traz esse conforto, nos traz de volta a esperança. Se por acaso algum de nós perder a esperança,
que nós nos atenhamos à palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Nela não há erro, nela não há confusão, meus irmãos. Então que nós nos atenhamos a essa palavra, para alicerçar o nosso coração na fé, né? Para que a gente não perca essa esperança que nos foi dada através do Senhor Jesus Cristo. Para que damos espaço aí para coisas que a gente está ouvindo que são estranhas. Não são bem isso. Calma, cuidado, meus irmãos, cuidado com isso. Cuidado para que a gente não se perca, né, em coisas erradas, em coisas estranhas. Ainda no capítulo 1, eu gostaria que vocês fossem até o verso 27 agora. Então, capítulo 1, verso 27. Paulo aqui ainda continua falando sobre o Evangelho, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o poderio do Senhor Jesus Cristo, né? Então o verso 27 diz assim, ó, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, como nós somos gentios, os gentios da época. Paulo é o apóstolo dos gentios. E ele continua aqui, ó, gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo. Cristo, as riquezas estão todas em Cristo, escondidas em Cristo. E ele termina aqui, né? A esperança da glória. Então a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, Cristo em nós, em nosso coração, habitando em nosso coração, a esperança da glória. Meus irmãos, que nós não percamos essa esperança, que nós não possamos dar espaço, né? Oportunidade à dúvida, a questionamento. A palavra é verdade. A verdade não são pessoas, não são governos, não são notícias. Apesar que nós tenhamos, a gente tem que conhecer, tem que saber do que está acontecendo, porque está escrito na palavra, né? Estamos no mundo. Estamos no mundo. No mundo tereis aflições, Jesus já disse, mas tem de bom ânimo. Esse bom ânimo, essa esperança, porque Cristo venceu o mundo, Ele venceu. E nós, em Cristo, podemos vencer também, desde que alicerçados na palavra. Meus irmãos, que nós não troquemos a palavra da verdade, que não troquemos a esperança que a palavra nos traz, tá? E o que eu acho também aqui, que é muito interessante, no capítulo 4, gostaria que vocês fossem até o capítulo 4, né? A partir aqui do verso 12. Então, capítulo 4, a partir do verso 12. Todos acharam aí? Amém? Vou ler para vocês, tá? Epáfras, né? Que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, aquele que iniciou a igreja em Colossos, aquele que foi até Roma buscar a carta de Paulo. Então, Paulo aqui novamente endossando Epáfras. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então Epáfras está falando aqui, ó, que vocês, meus irmãos, fiquem firmes, convictos desta esperança. Essa esperança que está em nós, que tem que estar enraizada em nosso coração, para que a gente não se perca em dúvidas, em questionamentos, em palavras diferentes, palavras, né, que parecem coisas boas, mas não são. A palavra é a verdade. Que nós, meus irmãos, nos mantenhamos firmes na palavra, tá? Esse é o devocional, um pequeno devocional que eu estou trazendo para a igreja, questão de esperança. Que nós não percamos a nossa esperança em Cristo Jesus. Ele é o nosso Redentor. Ele é a nossa força, né? Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Para terminar, nem precisa abrir, eu vou ler para vocês aqui. Em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 15 aqui, Pedro está falando, né?
eu vou pegar metade só do versículo, tá bom? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, meus irmãos, essa esperança que existe no nosso coração nos traz ânimo, nos traz alegria, nos traz aí firmeza para andarmos em Cristo, olharmos para o consumador da nossa vida, o autor e consumador da nossa vida. Mantenhamos os olhos fixos em Cristo, não desanimemos, não nos desviemos, continuemos no alvo, seguindo para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o nosso Salvador e nosso Redentor. A esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Não está em pessoas, não está em governos. Meus irmãos, cuidado com isso. Que a nossa esperança, que a minha esperança, que a esperança de cada um de vocês que estão me ouvindo, estejam firmadas em Cristo Jesus. Tá bom? Para terminar, quero orar com vocês. Fechamos nossos olhos. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por mais essa oportunidade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, a alegria, nossa esperança está em Jesus. Ó Pai, que Tu, Senhor, abençoes a cada um que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo esse pequeno devocional a Deus. Abençoe, Senhor, as famílias. Abençoe, Senhor, aos maridos, às esposas, aos filhos, Pai. Abençoa cada um desta igreja. Que Tu, Senhor, nos mantenha, Senhor, firmes e fortes na Tua palavra, firmados na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, porque somos fracos, ó Pai. E há momentos, sim, Senhor, de dificuldade, ó Pai, e às vezes, Senhor, de angústia. Mas, Pai, como Jesus, eu sempre me vem essa palavra, Ele está no barco. Diante de toda, assim, o mar revolto, tempestade, o clima adverso, isso nos traz medo, porque a gente está olhando às vezes para o nosso derredor, ó Pai. Mas que o Senhor, nós tenhamos essa convicção, essa esperança. Jesus está no barco. Jesus está conosco. Jesus está aqui. Olhemos para Jesus, para que nada nos afaste do Senhor Jesus Cristo e da Sua palavra. Essa esperança que Ele colocou no nosso coração. Essa esperança que nos traz vida, que nos traz alegria. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Guarda cada família, guarda cada um de nós, ó Pai, nessa esperança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Que vocês tenham aí uma excelente noite, um excelente dia. Não sei para que período do dia que vocês estarão vendo e ouvindo isso. Que vocês sejam abençoados, sejam aí guardados em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meus irmãos. Que a bênção do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por estarem aí e obrigado por estarmos juntos, mesmo distantes, mas estamos unidos no mesmo Espírito. Obrigado e que Deus os abençoe. Amém. Tchau, tchau.